O silêncio nunca foi abandono. Sua energia sempre age com propósito e o seu tempo é perfeito. O silêncio como campo de reprogramação invisível não é um conceito poético, é uma realidade profunda que quase ninguém percebe enquanto está dentro dela. Quando tudo parece parado, quando nenhuma resposta chega, quando nada externo se move, existe uma sensação incômoda de vazio. A mente interpreta esse vazio como perda, atraso ou rejeição, mas essa interpretação nasce de um erro lógico antigo. Acreditar que só existe movimento quando há ruído. A verdade é que as mudanças mais estruturais acontecem fora do alcance dos sentidos. O silêncio surge quando aquilo que você foi até aqui já não sustenta o que você está prestes a se tornar. E por isso, precisa ser desmontado internamente antes de qualquer avanço externo. Nesse campo silencioso, a energia começa a reorganizar crenças que você nem lembra quando criou. Padrões emocionais repetidos, reações automáticas, expectativas herdadas, medos silenciosos, tudo isso entra em revisão. Não é confortável, porque o silêncio remove distrações. Ele expõe pensamentos que estavam escondidos pelo barulho da rotina. E é exatamente por isso que tanta gente tenta fugir desse estado, preenchendo cada pausa com ansiedade, comparação ou urgência. Só que, ao fazer isso, interrompe o processo de reprogramação que já estava em curso. O silêncio não vem para te punir. Ele vem para te recalibrar. Ele age como um ambiente neutro, onde antigas programações começam a perder força. Aquilo que não é mais coerente com quem você está se tornando, começa a se dissolver, mesmo que você não perceba conscientemente. É como se a vida estivesse ajustando o seu sistema interno para que você consiga sustentar o próximo nível sem se quebrar. Nada novo se mantém em uma estrutura antiga, e o silêncio existe justamente para desmontar essa estrutura com cuidado, sem choque, sem ruptura. Existe um motivo pelo qual, durante esses períodos, você começa a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Relações, objetivos, desejos, rotinas. Até sonhos antigos passam a parecer estranhos ou vazios. Isso não significa que você está perdido. Significa que sua consciência está sendo deslocada. O silêncio cria um espaço onde a mente deixa de repetir automaticamente o passado e começa, ainda que de forma confusa, a abrir espaço para novas formas de perceber a vida. Esse processo não pode ser apressado, porque não acontece no ritmo da vontade, acontece no ritmo da assimilação. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, ajustes profundos estão sendo feitos na sua forma de reagir ao mundo. O silêncio reduz a dependência de validação externa. Ele enfraquece a necessidade de respostas imediatas. Ele confronta a pressa emocional. Tudo isso é parte da reprogramação. Uma mente que precisa de respostas constantes não sustenta mudanças duradouras. Uma consciência que se apoia no silêncio desenvolve estabilidade. E estabilidade é o que permite que o novo permaneça quando chega. O mais desafiador é confiar quando não há sinais. O silêncio exige uma lógica diferente daquela que fomos ensinados a usar. Ele pede observação em vez de controle, presença em vez de antecipação. Quando você tenta forçar sentido onde ainda não há forma, cria ruído e atrasa o próprio processo. O silêncio não responde à insistência. Ele responde à disponibilidade interna. Quanto menos você luta contra ele, mais rápido a reprogramação se completa. Esse campo invisível também revela algo essencial. Nem tudo o que você deseja agora cabe na estrutura emocional que você tinha antes. O silêncio surge para expandir essa estrutura. Ele ensina a sustentar o vazio sem desespero, a incerteza sem fuga, a espera sem autossabotagem. Essas habilidades não são ensinadas, são vividas. E só são desenvolvidas quando o barulho cessa. Quando esse processo termina, algo curioso acontece. Você não percebe uma mudança brusca, percebe clareza. Decisões ficam mais simples. Certas dúvidas desaparecem sem resposta lógica. Algumas portas deixam de parecer atraentes. Outras começam a surgir sem esforço.
Isso não é coincidência. É o resultado direto de uma reprogramação silenciosa que aconteceu enquanto você achava que estava parado. Entender isso muda completamente a forma como você vive os intervalos da vida. O silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado estratégico. Ele não te afasta do que você quer. Ele te prepara para sustentar aquilo que realmente faz sentido para você agora. E quando você reconhece isso, para de resistir e começa a observar, algo ainda mais profundo se revela. Quando a vida para de responder para te escutar, não é um castigo, é uma inversão de lógica. Desde cedo fomos condicionados a acreditar que viver é reagir, resolver, responder, decidir, correr atrás. Só que existe um ponto em que esse movimento constante deixa de produzir clareza e passa a gerar ruído. É exatamente aí que o silêncio entra. A vida não se cala porque te esqueceu. Ela se cala porque você estava ocupado demais falando por dentro para conseguir ouvir qualquer coisa além do próprio medo. Quando tudo responde rápido demais, você não escuta a si mesmo. Quando tudo acontece sem pausa, você não questiona o rumo. O silêncio surge quando a vida percebe que continuar entregando estímulos só reforçaria padrões antigos. Então, ela interrompe. Para. Retira respostas externas. Não para te confundir, mas para criar um espaço onde algo mais verdadeiro possa emergir. Esse momento é desconfortável porque desmonta a ilusão de controle. Você percebe que não tem acesso imediato às respostas, e isso gera insegurança. Mas essa insegurança não vem da falta de direção, vem do excesso de dependência de sinais externos. Nesse ponto, a vida começa a te escutar porque você finalmente é obrigado a escutar também. Sem distrações, sem validações constantes, sem confirmações rápidas. O silêncio faz perguntas sem palavras. Ele pergunta se o que você vinha pedindo realmente faz sentido. Pergunta se suas escolhas vinham do desejo ou do medo. Pergunta se o caminho que você seguia era seu ou apenas confortável. Essas perguntas não vêm como pensamentos claros. Elas surgem como incômodo, como sensação de vazio, como uma inquietação que não aponta um motivo específico. E justamente por não apontar, força você a olhar para dentro. A mente, acostumada a respostas rápidas, tenta preencher esse espaço. Ela cria narrativas, imagina cenários, antecipa perdas, mas nada disso resolve, porque o silêncio não quer ser explicado, quer ser atravessado. Ele quer que você desacelere o diálogo interno para que algo mais profundo possa ser percebido. Quando a vida para de responder, ela está te dando a chance de perceber onde você vinha se ignorando. Onde dizia sim, querendo dizer não. Onde insistia por hábito, não por verdade. Esse silêncio também revela o quanto você se acostumou a medir seu valor pela resposta do mundo. Quando não há retorno, surge a dúvida. Será que estou errado? Será que falhei? Será que perdi meu tempo? Só que esse questionamento é um convite. Um convite para separar identidade de resultado. Para perceber que sua existência não depende da resposta imediata de nada. Esse entendimento é libertador, mas só nasce quando o silêncio força essa separação. A vida escuta quando você para de exigir e começa a observar. Quando deixa de pedir provas e passa a perceber sinais internos. Pequenas mudanças de percepção começam a acontecer. Coisas que antes pareciam urgentes perdem força. Outras, que você ignorava, ganham peso. Isso é a vida ajustando o foco. Ela não está muda. Ela está ouvindo se o que vibra dentro de você é coerente com o que você diz querer fora. Esse processo também desmonta a pressa emocional. A urgência de resolver tudo agora vem do medo de sentir. O silêncio prolonga o sentir para que ele amadureça. Emoções que antes eram evitadas vêm à tona não para te machucar, mas para serem integradas. Nada que é ignorado evolui. Nada que é atravessado consciente permanece igual. Por isso o silêncio escuta. Ele observa como você reage quando não há resposta. Se você se abandona ou se sustenta. Se você se perde ou se aprofunda. Quando essa fase começa a se completar,
você percebe algo sutil. A necessidade de resposta diminui. A ansiedade perde força. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi compreendido. Você começa a confiar menos no barulho e mais na percepção. A vida então volta a se manifestar, não como antes, mas de forma mais alinhada com quem você se tornou nesse intervalo. E antes que esse movimento externo retorne, existe ainda um ajuste mais profundo acontecendo, um ajuste que explica por que certos atrasos são, na verdade, proteção. O atraso aparente que impede o colapso futuro quase nunca é reconhecido no momento em que acontece. Quando algo não anda, quando portas não se abrem, quando respostas demoram além do suportável, a mente interpreta como falha de timing. Mas essa leitura parte de uma visão curta, limitada ao agora. O silêncio prolongado muitas vezes é um mecanismo de proteção que atua antes que um erro irreversível aconteça. Ele surge quando seguir adiante com a estrutura emocional atual geraria perda, desgaste ou ruptura mais à frente. Existe uma inteligência silenciosa que observa não apenas o que você deseja, mas como você sustentaria isso se chegasse agora. O atraso não bloqueia o resultado, ele evita o colapso. Quantas coisas você pediu em fases em que estava emocionalmente instável, carente, ou tentando provar algo para alguém? Se tivesse recebido naquele estado, aquilo que parecia solução teria se transformado em peso. O silêncio entra justamente aí, interrompendo o avanço para evitar que você construa algo sobre uma base frágil. Quando o tempo não responde à sua pressa, ele está protegendo sua continuidade. A mente costuma confundir intensidade emocional com prontidão. Querer muito não significa estar pronto. O atraso revela lacunas internas que ainda precisam ser preenchidas. Ele expõe dependências, expectativas irreais e fragilidades que, se ignoradas, explodiriam mais tarde. O silêncio estica o tempo para que esses ajustes ocorram sem dor maior. Há momentos em que avançar rápido demais cria consequências que não podem ser desfeitas. Relações construídas antes da maturidade emocional tendem a carregar conflitos repetitivos. Decisões tomadas sob pressão geram arrependimento silencioso. Projetos iniciados para fugir do vazio acabam drenando energia. O atraso aparente impede que esses cenários se consolidem. Ele segura o movimento até que você consiga sustentar o que deseja sem se perder no processo. Esse tipo de proteção raramente é percebido como cuidado. Ele dói porque frustra expectativas. Ele incomoda porque desafia a ilusão de controle. Mas observe com honestidade. Quantas vezes algo que parecia uma perda se revelou um livramento tempos depois? O silêncio age nesse mesmo princípio, só que em tempo real, antes que a experiência precise se tornar traumática para ensinar. Durante o atraso, a vida te convida a revisar motivações. Pergunta silenciosamente se você quer aquilo pelo que ele é ou pelo que ele representa. Se é um desejo genuíno ou uma tentativa de preencher algo não resolvido. Essas perguntas não vêm em forma de pensamento claro, elas surgem como desconforto, impaciência, frustração. E é justamente aí que muitos desistem. Não do objetivo, mas do próprio processo de amadurecimento. O atraso também reorganiza prioridades. Ele revela o que você tenta antecipar sem estar presente. Enquanto você reclama do tempo, ele trabalha para te fortalecer emocionalmente. Enquanto você vê estagnação, ele remove excessos. Pessoas, ideias, expectativas irreais começam a cair. Não porque você perdeu, mas porque não seriam compatíveis com o que viria depois. Quando o movimento finalmente retorna, ele retorna com menos esforço. Decisões ficam mais claras. Caminhos parecem mais óbvios. Isso acontece porque o atraso cumpriu sua função. Ele evitou que você avançasse carregando pesos desnecessários. Ele te poupou de repetir ciclos que você ainda não tinha consciência suficiente para encerrar. O atraso aparente não é um erro do tempo, é um ajuste de rota. Ele garante que o próximo passo seja firme, não impulsivo. Que o que vem não te destrua por dentro enquanto parece dar certo por fora. Esse entendimento muda tudo.
Porque quando você para de lutar contra o atraso, começa a perceber o quanto ele te protegeu de versões de futuro que você hoje não gostaria de viver. E quando essa proteção termina, o silêncio assume outra função ainda mais profunda. Ele começa a desmontar a identidade que já não serve mais. O silêncio, como desconexão do personagem que você não é mais, marca um dos processos mais sutis e, ao mesmo tempo, mais desorientadores da jornada interior. Existe um momento em que aquilo que você foi já não se encaixa, mas o que você está se tornando ainda não tem forma clara. Nesse intervalo, o silêncio aparece. Ele não vem para confundir, vem para dissolver. Dissolver papéis, máscaras, expectativas e versões de si que foram úteis em outra fase, mas que agora limitam o crescimento. Durante muito tempo você construiu uma identidade baseada em sobrevivência, adaptação e aprovação. Certas atitudes funcionaram. Certos comportamentos garantiram pertencimento. Certas escolhas trouxeram segurança. Só que chega um ponto em que manter esse personagem exige mais energia do que viver de forma autêntica. O silêncio surge exatamente quando sustentar essa versão antiga começa a gerar cansaço, vazio e sensação de desconexão. Não é preguiça, não é falta de propósito, é exaustão de ser quem já não faz sentido. Nesse processo, você pode sentir que perdeu referências. Aquilo que antes te definia já não motiva. Objetivos antigos perdem brilho. Relações baseadas em quem você era começam a parecer forçadas. Isso assusta, porque a mente prefere uma identidade desconfortável a nenhuma identidade. O silêncio remove o roteiro. Ele pausa a atuação para que você consiga perceber onde vinha se traindo para continuar pertencendo. Esse desligamento não acontece de forma brusca. Ele é gradual, silencioso, quase imperceptível. Você começa a dizer menos, reagir menos, se justificar menos. Não por frieza, mas porque algo interno deixou de concordar automaticamente. Esse é um sinal claro de transição. O silêncio cria espaço para que essa discordância interna se organize sem pressão externa. Se o barulho continuasse, você seria empurrado a repetir o personagem por hábito. Existe um luto escondido nesse processo. O luto da versão que te trouxe até aqui. Reconhecer isso é essencial. Você não abandona quem foi. Você agradece e solta. O silêncio permite esse fechamento sem espetáculo, sem conflito desnecessário. Ele encerra ciclos de forma limpa, evitando rupturas dramáticas que a mente costuma criar quando resiste à mudança. Enquanto essa identidade antiga se dissolve, surge uma sensação estranha de não pertencimento. Você não se encaixa como antes, mas também não sabe onde se encaixar. Esse vazio não é falta de identidade, é espaço para uma identidade mais coerente surgir. O silêncio protege esse nascimento. Ele impede que você se agarre a rótulos prematuros só para aliviar a ansiedade de não saber quem é agora. Forçar uma nova definição nesse estágio cria distorção. O silêncio ensina a sustentar o não saber. E sustentar o não saber é um dos maiores sinais de maturidade interna. Quem confia não precisa de respostas imediatas sobre si mesmo. Permite que a experiência molde, aos poucos, uma nova forma de estar no mundo. Quando essa desconexão se completa, algo muda de forma natural. Você passa a agir com menos esforço. Escolhas deixam de ser negociações internas. Você não precisa se convencer tanto. Isso acontece porque o personagem caiu. O silêncio cumpriu seu papel. Ele retirou o excesso não para te esvaziar, mas para revelar o que sempre esteve por trás da atuação. E é justamente quando essa identidade se dissolve que surge um novo desafio. Aprender por que a energia age mais quando você para de insistir é uma das chaves mais mal compreendidas do processo interior. A mente foi treinada para acreditar que insistência é força, que repetir, pressionar e antecipar resultados acelera o fluxo da vida. Só que, no nível energético, acontece o oposto. Insistir demais revela medo de perder, não clareza de intenção. E a energia responde à clareza,
não ao apego. Quando você insiste, geralmente está tentando compensar uma insegurança interna. A insistência nasce da sensação de que, se você soltar, tudo desaparece. Esse estado cria tensão. E tensão não sustenta movimento fluido. A energia percebe essa tensão como resistência. Não como vontade legítima, mas como tentativa de controle. O silêncio surge para interromper essa dinâmica. Ele corta o impulso de insistir para que a intenção possa ser depurada. A energia flui melhor quando não há disputa interna. Quando você quer algo e ao mesmo tempo teme não ter, cria um campo contraditório. A insistência amplifica essa contradição. É como acelerar com o freio puxado. O silêncio atua soltando o freio. Ele reduz a interferência mental para que a energia volte ao seu estado natural de organização. Parar de insistir não significa desistir. Significa confiar o suficiente para não vigiar o processo o tempo todo. Existe uma diferença sutil entre intenção firme e ansiedade disfarçada de esforço. A energia reconhece essa diferença imediatamente. Quando você solta, ela encontra espaço. Quando você aperta, ela se retrai. Esse princípio também se aplica às relações, decisões e escolhas pessoais. Quanto mais você tenta forçar um encaixe, mais desalinhado ele se torna. O silêncio interrompe essa insistência para te ensinar algo fundamental. O que é verdadeiro não exige perseguição constante. O que precisa ser caçado o tempo todo não é destino, é compensação. Ao parar de insistir, algo curioso acontece. Você começa a perceber oportunidades que não via antes. Caminhos que estavam invisíveis surgem, não porque apareceram do nada, mas porque sua percepção deixou de estar estreitada pela obsessão por um único resultado. A energia se move em múltiplas possibilidades. A insistência limita. O silêncio expande. Esse processo exige coragem. Soltar o controle ativa medos antigos. Medo de não ser escolhido. Medo de perder tempo. Medo de errar. O silêncio te coloca frente a esses medos sem distração. E ao permanecer, você percebe que eles perdem força. A energia então se reorganiza a partir de um estado mais limpo, mais coerente. Quando você deixa de insistir, começa a agir com precisão. Menos tentativas, mais acertos. Menos desgaste, mais clareza. Isso não é passividade, é alinhamento. A energia age porque não encontra obstáculos internos. Ela flui porque você saiu do caminho. Esse entendimento muda a relação com o silêncio. Ele deixa de ser visto como bloqueio e passa a ser reconhecido como ajuste fino. Um ajuste que prepara você para agir no momento certo, da forma certa, sem desperdício de energia. E quando essa insistência se dissolve, o silêncio revela algo ainda mais profundo. Ele começa a observar não o que você pede, mas como você se posiciona diante da vida. O momento em que o universo observa sua postura, não suas palavras, marca uma virada silenciosa no processo interior. Até certo ponto, pedidos, intenções e declarações têm valor. Mas chega um estágio em que o que pesa não é mais o que você diz querer, e sim como você se comporta quando nada responde. O silêncio expõe essa diferença com precisão. Ele retira o palco das palavras e deixa apenas a postura interna em evidência. Postura não é discurso. É a forma como você sustenta a espera, como lida com a frustração, como trata a si mesmo quando não há confirmação externa. O universo não responde ao que você afirma em voz alta. Responde ao padrão que você mantém em silêncio. E é por isso que, durante esses períodos, repetir pedidos não muda nada. O silêncio está avaliando coerência, não insistência. Quando suas palavras dizem confiança, mas suas ações revelam ansiedade, a energia percebe a contradição. Quando você afirma a entrega, mas continua tentando controlar cada detalhe, a postura real se revela. O silêncio surge para tornar essa incoerência visível para você, não como julgamento, mas como ajuste. Ele cria um cenário onde não há como sustentar uma postura que não é verdadeira. Nesse ponto, pequenas atitudes ganham mais peso do que grandes intenções.
Como você reage a uma negativa? Como você atravessa a incerteza? Como você trata o tempo quando ele não se curva à sua vontade? Essas respostas silenciosas constroem o campo onde a energia se movimenta. O universo observa se você se mantém inteiro ou se fragmenta diante da ausência de sinais. Essa fase costuma ser desconfortável porque tira o foco do desejo e coloca o foco na maturidade emocional. Não basta querer algo bom, é preciso estar alinhado com o impacto que isso traria. O silêncio testa se você sustenta equilíbrio ou se depende do resultado para se sentir em paz. Essa diferença define o momento da resposta. Quando a postura se ajusta, não há necessidade de convencer. A energia reconhece estabilidade. Reconhece quando você não negocia sua integridade para acelerar processos. Reconhece quando você confia o suficiente para não se desorganizar internamente. Esse estado cria um campo fértil para que o movimento externo volte a acontecer sem resistência. O mais interessante é que esse ajuste de postura raramente é consciente. Você não decide mudar, você amadurece. A ansiedade diminui. A comparação perde força. A necessidade de explicações cai. Isso não acontece porque tudo deu certo. Acontece porque algo se alinhou dentro. O silêncio cumpriu sua função. E quando essa postura se estabiliza, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Mesmo que nada mude fora, tudo começa a mudar dentro. E é nesse ponto que o próximo estágio se revela. Quando nada muda fora, mas tudo muda dentro, você entra em uma das fases mais transformadoras e menos reconhecidas do processo interior. É um período em que o mundo externo parece congelado, mas a sua percepção começa a operar em outro nível. A mente, acostumada a medir progresso por acontecimentos visíveis, se inquieta. Só que a transformação real não começa no cenário, começa no observador. E o silêncio cria exatamente esse deslocamento de eixo. Nesse estágio, você começa a perceber que reage diferente às mesmas situações. Aquilo que antes provocava ansiedade, agora gera reflexão. O que antes exigia resposta imediata, agora pode esperar. Isso não é indiferença, é integração. Algo foi reorganizado internamente. O silêncio trabalhou onde ninguém vê, ajustando filtros emocionais, expectativas e formas de interpretação da realidade. Essa mudança interna não faz barulho porque não precisa de validação. Ela não pede aplauso, não exige reconhecimento. Ela se manifesta como clareza silenciosa. Você começa a entender coisas sem precisar explicá-las. Começa a sentir quando algo não é mais para você, sem culpa. Começa a respeitar seus próprios limites sem precisar se justificar. Tudo isso acontece enquanto, externamente, parece que nada avançou. O erro comum é tentar acelerar o externo para confirmar o interno. Mas esse é o momento em que a vida pede paciência estratégica. O que mudou dentro ainda está se estabilizando. Se o externo acompanhasse rápido demais, você poderia voltar a agir a partir de padrões antigos. O silêncio mantém o cenário neutro para que a mudança interna se consolide sem interferência. Nesse ponto, você também começa a perceber que muitas das suas antigas urgências não eram necessidades reais, eram ruídos emocionais. A ausência de movimento externo revela isso com clareza. O silêncio mostra que você consegue existir sem correr, sem provar, sem convencer. Esse entendimento altera profundamente a forma como você se posiciona diante do mundo. É aqui que nasce a verdadeira autonomia emocional. Você deixa de depender do ritmo externo para se sentir em paz. Não porque desistiu de viver, mas porque passou a viver a partir de um centro mais estável. O silêncio fortaleceu esse centro. Ele te ensinou a sustentar o vazio sem se abandonar. Pouca gente atravessa essa fase sem tentar fugir. Quem permanece, amadurece. Quando tudo muda dentro, o mundo externo inevitavelmente se reorganiza depois. Mas isso acontece como consequência, não como objetivo. Primeiro você passa a ver diferente. Depois escolhe diferente. Só então, a realidade responde diferente.
O silêncio respeita essa ordem. Ele não antecipa efeitos antes que a causa esteja madura. Esse estágio também prepara você para reconhecer algo essencial. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas um espaço de ajuste e se torna uma passagem, um limiar entre o que já não existe e o que ainda não se mostrou. E atravessar esse limiar exige presença, não pressa. O silêncio como portal entre duas realidades é o ponto em que você percebe que já não está preso ao passado, mas ainda não pisou completamente no novo. É uma travessia delicada, porque não há mapas claros nem referências externas confiáveis. Tudo o que antes orientava suas escolhas perdeu força, e o que vai orientar ainda está se formando. O silêncio surge para sustentar esse intervalo sem te empurrar para decisões prematuras. Ele cria um espaço de passagem onde a antiga lógica se encerra e uma nova percepção começa a ganhar consistência. Esse portal não se abre quando você quer. Ele se abre quando você está pronto para atravessar, sem carregar o que não cabe mais. Por isso, o silêncio costuma se intensificar nesse momento. Ele reduz interferências, corta excessos, afasta distrações. Não por acaso, muitas pessoas se sentem sozinhas nessa fase. Não é isolamento, é transição. A vida diminui o contato com o que pertence à realidade antiga, para que você não seja puxado de volta por hábito, culpa ou conforto. Entre uma realidade e outra, a mente tenta negociar. Ela quer garantias, quer saber como será do outro lado, quer provas de que vale a pena soltar o que conhece. O silêncio não oferece essas respostas. Ele exige confiança prática. Não uma fé abstrata, mas a capacidade de permanecer presente sem precisar antecipar tudo. Esse é o teste do portal. Quem tenta atravessar correndo, volta. Quem tenta atravessar carregando certezas antigas, trava. Quem permanece atento, atravessa. Nesse espaço intermediário, o tempo parece estranho, às vezes lento demais, às vezes suspenso. Isso acontece porque você já não está vibrando na lógica antiga, mas ainda não sincronizou totalmente com a nova. O silêncio regula essa transição. Ele ajusta ritmo, percepção e expectativa. Força você a desacelerar o pensamento para que o corpo e a emoção consigam acompanhar a mudança de frequência. É comum surgir dúvida nesse estágio, não sobre o que você quer, mas sobre quem você é agora. O portal dissolve rótulos. Você não é mais o que foi, mas ainda não se define pelo que virá. Esse estado é desconfortável para quem precisa se explicar o tempo todo. O silêncio ensina a existir sem se rotular. Ensina a sustentar identidade em construção. Isso é maturidade espiritual aplicada à vida real. Ao atravessar esse portal, algo essencial acontece. Você começa a perceber que certas oportunidades não fazem mais sentido, mesmo que antes fossem desejadas. Não é perda, é alinhamento. A realidade antiga oferecia respostas para uma versão antiga de você. A nova realidade exige outra postura, outra clareza, outra responsabilidade emocional. O silêncio garante que essa transição não seja superficial. Pouco a pouco, sinais sutis começam a aparecer. Não como promessas grandiosas, mas como pequenos ajustes. Conversas inesperadas, ideias que surgem sem esforço, decisões que se tornam óbvias. O portal começa a se abrir porque você não tenta mais forçar a travessia. Você permite que ela aconteça. Esse silêncio não dura para sempre. Ele dura o tempo necessário para que você consiga atravessar inteiro, sem fragmentar partes importantes de si no caminho. Quando essa passagem se completa, você não sente euforia, sente coerência. E essa coerência muda completamente a forma como você percebe o tempo, a espera e os sinais da vida. É exatamente nesse ponto que algo sutil revela que o tempo perfeito já foi ativado, mesmo que quase ninguém perceba. O sinal oculto de que o tempo perfeito já foi ativado não aparece como um evento externo grandioso. Ele surge de forma silenciosa, quase discreta,
e por isso passa despercebido pela maioria. A mente foi treinada a reconhecer mudança apenas quando algo acontece fora. Uma mensagem chega, uma porta se abre, uma resposta se confirma. Mas quando o tempo perfeito entra em ação, o primeiro ajuste não é no cenário, é na forma como você se relaciona com a espera. Você começa a perceber que a urgência diminui sem esforço. Não porque desistiu, mas porque algo dentro de você se estabilizou. A ansiedade perde força não por controle, mas por compreensão. A sensação de que tudo precisa acontecer agora dá lugar a uma confiança silenciosa, difícil de explicar, mas fácil de sentir. Esse é o sinal. Quando o tempo perfeito é ativado, você não corre atrás, você sustenta. Outro indicativo claro é a mudança na sua relação com o silêncio. Ele deixa de ser desconfortável. Não vira prazer, mas deixa de ser ameaça. Você consegue atravessar dias sem respostas, sem entrar em colapso interno. Isso mostra que sua estrutura emocional se fortaleceu. O tempo só avança quando há sustentação. Antes disso, ele segura. Quando percebe estabilidade, ele se move. Nesse estágio, você também para de pedir sinais. Não porque não acredita mais, mas porque não precisa. A necessidade constante de confirmação revela insegurança. Quando o tempo perfeito entra em ação, a insegurança cede espaço à percepção. Você passa a sentir quando algo se aproxima, sem precisar provar. A vida deixa de ser um jogo de expectativa e passa a ser um fluxo de observação. Outro sinal importante é a clareza repentina sobre o que não faz mais sentido. Sem conflito, sem drama, sem justificativa longa. Simplesmente não encaixa. Essa clareza não vem de um pensamento lógico elaborado, vem de um alinhamento interno que já se consolidou. O tempo perfeito elimina excessos antes de entregar o essencial. Ele limpa o caminho silenciosamente. Você também percebe que decisões ficam mais simples. Não porque as opções diminuíram, mas porque você se conhece melhor. O silêncio fez esse trabalho. Ele retirou ruídos, expectativas externas e medos antigos. Quando o tempo perfeito se ativa, você não debate tanto consigo mesmo. Você reconhece. Há uma mudança sutil na forma como você percebe o futuro. Ele deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser um campo aberto. Você não precisa saber exatamente como será. Sente que saberá quando for o momento. Essa confiança não é ingenuidade, é maturidade emocional. Ela nasce de quem já atravessou o silêncio sem se abandonar. Nesse ponto, o tempo começa a responder de maneira orgânica. Pequenos movimentos externos surgem sem esforço excessivo. Não como recompensas, mas como continuidade. O que antes exigia insistência, agora flui. O que antes parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Isso acontece porque o campo interno já está preparado para receber sem distorcer. O sinal oculto nunca é euforia. É serenidade. É a sensação de que você não precisa mais correr para provar nada. Quando o tempo perfeito se ativa, você sente que está no lugar certo, mesmo que ainda não veja o resultado final. Essa sensação não engana. Ela não nasce da expectativa. Nasce da coerência entre quem você é agora e o que está se formando à frente. E quando essa coerência se instala, algo ainda mais profundo acontece. A paz surge antes da resposta. E isso muda tudo. Quando a paz surge antes da resposta, você entra em um estado que poucos reconhecem como avanço. A mente sempre aprendeu que a paz é consequência, algo que vem depois que tudo se resolve. Depois da resposta, depois da conquista, depois da confirmação. O silêncio inverte essa lógica. Ele mostra que a paz verdadeira não depende do desfecho, ela depende do alinhamento. E quando esse alinhamento acontece, a paz aparece primeiro. Essa paz não é entusiasmo nem alívio momentâneo. Ela é silenciosa, estável, quase neutra. Você acorda e percebe que algo assentou por dentro, mesmo sem saber explicar o que. As perguntas continuam existindo, mas já não causam angústia.
A incerteza permanece, mas não paralisa. Esse é o sinal mais claro de que você saiu do estado de luta interna. A resposta ainda não chegou, mas você já não está em guerra com a espera. Esse momento é decisivo porque muda completamente sua vibração. Enquanto você buscava a resposta para se acalmar, permanecia preso à dependência do resultado. Quando a paz vem antes, a dependência se dissolve. Você deixa de precisar que algo aconteça para se sentir inteiro. E é exatamente isso que cria o espaço para que a resposta finalmente se manifeste de forma limpa, sem distorção emocional. A paz antecipada revela maturidade espiritual aplicada à vida real. Você não está anestesiado, está consciente. Você não desistiu, apenas parou de se tensionar. Esse estado comunica algo poderoso para a energia que organiza os acontecimentos. Comunica que você está pronto para receber sem se apegar, para viver sem se perder, para avançar sem se fragmentar. Muitas pessoas estranham essa paz. Acham que estão ficando indiferentes ou que perderam a vontade. Não é isso. O que morreu foi a ansiedade que confundia desejo com urgência. O que caiu foi a necessidade de controle. O silêncio fez esse trabalho lentamente, até que a paz pudesse surgir sem ser forçada. Quando a paz chega antes da resposta, você percebe que, independentemente do desfecho, você estará bem. Não porque tudo dará certo do jeito que imaginou, mas porque você confia na sua capacidade de atravessar o que vier. Essa confiança muda o campo inteiro. O futuro deixa de ser ameaça. O presente deixa de ser espera. Tudo se torna continuação. É nesse ponto que a resposta se aproxima, não como algo que salva, mas como algo que soma. Ela vem para acompanhar um estado que já existe, não para criar esse estado. A vida responde quando percebe que você não depende mais da resposta para se sustentar. E é exatamente aqui que tudo se fecha. O silêncio não foi ausência, nem castigo, nem atraso sem sentido. Ele foi o espaço onde você se reorganizou, amadureceu e se alinhou. Ele não te parou. Ele te preparou. O silêncio não foi uma ausência, foi uma preparação. Tudo o que você viveu até aqui, cada pausa desconfortável, cada resposta que não veio, cada sensação de estar parado enquanto o mundo seguia, fazia parte de um processo preciso. Nada foi aleatório. Nada foi desperdício. O silêncio entrou quando a vida percebeu que continuar no mesmo ritmo te levaria a repetir versões antigas de si mesmo em cenários diferentes. Ele interrompeu não para atrasar, mas para alinhar. O que parecia vazio era espaço sendo criado. O que parecia demora era estrutura sendo fortalecida. O que parecia abandono era proteção ativa. Você não estava sendo deixado de lado, estava sendo retirado do barulho para ouvir algo mais verdadeiro. E esse algo nunca esteve fora. Sempre esteve em você, aguardando o momento em que o ruído cessaria o suficiente para ser percebido. Ao longo desse silêncio, você foi desmontando camadas que já não serviam. Aprendeu a sustentar a espera sem se perder. Aprendeu a não confundir urgência com direção. Aprendeu que nem tudo que você quer agora precisa chegar agora. Essas lições não vêm em palavras, vêm em experiência. E por isso são sólidas. O silêncio não te deu respostas prontas, te deu estrutura para lidar com qualquer resposta. Quando o movimento retorna, ele não vem como resgate, vem como continuidade. Você já não precisa que algo te salve, apenas que caminhe ao seu lado. Isso muda tudo. Relações mudam, escolhas mudam, o jeito de viver muda, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais inteiro. O tempo perfeito nunca esteve atrasado. Ele estava esperando você chegar onde precisava estar por dentro. E agora que chegou, as coisas se organizam com menos esforço, menos conflito, menos desgaste. O silêncio cumpriu sua função. Ele fez em você o que o barulho nunca conseguiria fazer. Nada foi perdido nesse intervalo. Pelo contrário, você ganhou clareza, presença e maturidade. Ganhou a capacidade de confiar sem se abandonar, de esperar sem se anular,
de avançar sem se violentar. Isso é preparação real. Isso é crescimento que permanece. Se você entendeu isso, nunca mais verá o silêncio como inimigo. Ele passa a ser um sinal de que algo importante está sendo ajustado. Um sinal de que a vida está trabalhando a seu favor, mesmo quando não anuncia. E quando o próximo movimento acontecer, você vai reconhecer. Não pela euforia, mas pela coerência.